Olá, espectadores da TV Universitária. Mais uma vez, um prazer muito grande estar com vocês aqui, assistindo e participando do Saúde em Evidência. Como a nossa querida Silvana mencionou, hoje vamos falar da cardiologia nuclear. O que é cardiologia nuclear? Cardiologia nuclear é a medicina nuclear aplicada na cardiologia. O que é medicina nuclear? É comum os espectadores se questionarem. Medicina nuclear é uma especialidade da medicina que utiliza radiofármacos com fins diagnósticos e terapêuticos. Radiofármacos são substâncias normais no corpo, que têm um trânsito normal no corpo, marcadas com radioisótopo, uma substância que emite um feixe eletromagnético capaz de ser identificado por uma gama-câmara. Esses radiofármacos, eles não são o mesmo que contrastes. Eles não causam as reações, o mal-estar, ele não causa a alergia que um contraste pode causar. Os radiofármacos são, via de regra, absolutamente seguros. Os radiofármacos, eles são usados para estudar certas funções do corpo humano. Quando pensamos em cardiologia nuclear, então, estamos falando das funções ligadas ao coração. Como é que a medicina nuclear pode ajudar a cardiologia a conhecer melhor as funções do coração? Bem, quando pensamos em coração, a primeira doença que nos vem à mente, aquela que mais assusta a população, é o infarto. Será que a medicina nuclear tem algum papel na prevenção do infarto ou no cuidado do paciente que já infartou? Bem, então quando falamos dessas doenças que causam o infarto, da doença aterosclerótica coronariana, a doença isquêmica do coração, quando pensamos nessas doenças, podemos, nesse momento, dividir a população em dois grupos. Aquele grupo que não tem uma doença conhecida e aquele grupo que já tem essa doença conhecida. No grupo que ainda não tem ciência de estar doente, nessa população que ainda não tem a certeza de que possui uma doença coronariana, de que possui uma doença isquêmica no coração, de que está desenvolvendo um processo que pode levar ao infarto. Nessa população, que ajuda a medicina nuclear poderia trazer para esta população? Bem, a medicina nuclear pode ajudar esta população a ser triada e identificar precocemente nessa população uma doença numa fase muito inicial, numa fase absolutamente assintomática, numa fase em que outros métodos de diagnóstico são absolutamente cegos. De todos os métodos de diagnóstico da doença coronariana, de todos os métodos para diagnosticar essa doença não invasivos, a medicina nuclear, ou seja, a cintilografia de perfusão miocárdica, popularmente conhecida como MIB. O MIB, que é esse exame feito no coração, essa cintilografia do coração, para ver se tem ou não doença coronariana, é o método mais sensível, é o método que tem maior acurácia. É aquele método que consegue identificar com maior precisão a doença e de um modo absolutamente não invasivo, sem expor o paciente a qualquer tipo de risco. A cintilografia de perfusão miocárdica, ou seja, o MIB, para essa população que não tem a doença conhecida, ela é de crucial importância. Ela permite a essa população identificar a doença numa fase muito precoce, onde é possível, com métodos conservadores, não invasivos, fazer uma mudança no rumo, na história natural da doença. Muitas vezes até mesmo corrigir a doença e evitar que ela evolua para aquela doença mais grave que pode desenvolver ou culminar com o infarto. Mas, então, dessa população que não tem uma doença conhecida, quem é que seria um candidato bom para fazer uma cintilografia de perfusão miocárdica? Seriam aquelas pessoas que reúnem em si pelo menos 3 ou mais fatores de risco para a doença coronariana. Quem são essas pessoas que têm fatores de risco para a doença coronariana? Que deveriam começar já preventivamente se avaliar, fazer um acompanhamento com o cardiologista e, segundo o critério do cardiologista clínico, fazer uma cintilografia de perfusão miocárdica para identificar precocemente a doença. Bem, podemos dizer aqui que os fatores de risco são vários. É a história na família, alguém que tem história na família de parentes que já infartaram, é a dislipidemia, colesterol, triglicéridos elevados, é o diabetes, é o tabagismo. Os fumantes, eles só por estarem fumando, o tabagista em atividade, aquele ativo, esse tem quase que com o tabagismo apenas 2 fatores de risco.
a obesidade, o sobrepeso, a circunferência abdominal acima do ideal, além do sedentarismo. Todos esses são fatores de risco. Se no meu histórico eu identifico 3 ou mais desses fatores, seria interessante que eu fizesse um acompanhamento de perto com o cardiologista e, segundo o critério deste clínico, fizesse exames que me permitissem diagnosticar precocemente a doença coronariana. Nós estamos falando da população que não tem uma doença conhecida. Para essa população, quando identificamos 3 ou mais fatores de risco, já precisamos de um acompanhamento clínico cardiológico e aí, segundo o critério desse clínico, uma avaliação por imagem. E dos métodos de imagem não invasivos, o mais sensível e acurado seria a cintilografia de perfusão miocárdica. Mas deixando a população que não tem uma doença conhecida e passando para a população que já tem uma doença conhecida. É aquele paciente que já fez algum exame e já se submeteu a algum método de imagem e identificou uma doença coronariana. Seja um teste na esteira, seja um eco de estresse, seja a própria cintilografia, ou seja o cateterismo, que é o método invasivo. Se o paciente, por um desses métodos, identificou uma doença coronariana, nesse caso, a cintilografia ainda continua tendo um papel muito importante, porque dependendo do estado da doença, as opções terapêuticas variam. Se a doença foi identificada numa fase inicial, a opção terapêutica é mais conservadora, é basicamente uma mudança radical no estilo de vida. Se a doença foi identificada no estágio mais avançado, a intervenção ou o tratamento vai ser um pouco mais agressivo, vai ser um tratamento invasivo. Muitas vezes uma revascularização percutânea, uma angioplastia e a implantação de um stent. Independente do rumo que o tratamento tome, para essa pessoa que identificou a doença num dado momento e que fez um tratamento, é fundamental, com o acompanhamento clínico, fazer novas avaliações. E quando pensamos em avaliar uma pessoa que já tem uma doença conhecida, precisamos de um método que alcance 2 objetivos principais, ou que preencha 2 critérios fundamentais. Precisamos de um método que não seja invasivo, não esteja progressivamente expondo o paciente a riscos, porque o paciente vai precisar periodicamente de se avaliar. Então ele vai precisar de um método não invasivo, um método seguro e ao mesmo tempo um método sensível. E aí se encaixa como uma luva a cintilografia para o acompanhamento desses pacientes que já têm a doença conhecida. E para aquele paciente que já infartou, que a doença já alcançou o seu estágio final, como é que a cardiologia nuclear ou a medicina nuclear poderia ajudá-lo? Poderia ajudá-lo avaliando aquela área já infartada, se existe ou não tecido vivo naquela área ainda que vale a pena revascularizar, que vale a pena reperfundir. É o estudo de viabilidade miocárdica. No passado, esse estudo de viabilidade miocárdica era feito com o talho. Atualmente, pode-se fazer esse estudo de viabilidade miocárdica no paciente que já teve um infarto, para saber se ele ainda tem tecido vivo naquela zona de infarto. Hoje é possível se fazer essa pesquisa de viabilidade com o PET. O PET é a mais nova tecnologia na medicina nuclear hoje para diagnóstico da viabilidade miocárdica. E felizmente, em Uberlândia hoje a população já conta com um PET. Um PET, um equipamento que agrega não só o PET da medicina nuclear, mas também o CT, um tomógrafo multi-slice que permite fazer também uma angiotomografia, um estudo morfológico das coronárias. Mas sobre esse casamento de estudo funcional com medicina nuclear, estudo anatômico com angiotomografia, nós podemos conversar num próximo programa. Por hoje foi um prazer estar com vocês e fico sempre à disposição da nossa querida Silvana e de todo o público para esclarecer eventuais dúvidas ligadas à medicina nuclear. Até mais!